Hoje eu não vou pregar um sermão, eu vou fazer uma exposição de um assunto muito relevante na minha vida, para a minha igreja. Eu estou há 14 anos numa igreja, numa cidade pequena do Brasil, no estado de São Paulo, chama Tupã, e nessa pequena cidade, graças a Deus, pela graça de Deus, com a bênção do Senhor e com a orientação da sua palavra e com a ajuda de alguns líderes tão bons que nós temos lá, nós temos uma igreja saudável, uma igreja que está crescendo em número, crescendo em santidade. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje aqui são ideias bíblicas que têm sido grande bênção no meu ministério. Eu sou filho de pastor, nasci na casa de um pastor. Eu vi meu pai labutando com pouca instrução, ele quase não teve preparo teológico, ele fez um curso de teologia de 3 meses apenas, um curso rápido, e ele teve que aprender de forma difícil, sem ter a mentoria de outros pastores, como eu tive a oportunidade de ter. Pai do Rick Denham, seu Ricardo Denham, foi uma bênção na minha vida. Ele me adotou quando eu estava indo para o seminário e só me largou 10 anos depois que eu terminei o seminário e deixou eu voar sozinho no ministério. E eu acho tão importante, é o ideal, eu creio que para qualquer pessoa que pensa em ser pastor, seria isso, de além do treinamento teológico, você ter um tempo trabalhando debaixo de um pastor bem mais experiente. Ali você é protegido, você é ensinado, você é mentoreado, como Timóteo, Paulo e Timóteo. Mas eu sei que às vezes isso não é possível, mas eu tive esse privilégio. E eu queria dizer para você, eu não estou aqui para falar de mim, não estou para falar... eu estou para dizer o seguinte: Deus tem me abençoado. Eu posso falar o que eu vou falar hoje de manhã, porque o Senhor, aquilo que eu vou falar hoje de manhã tem sido uma bênção na vida da minha igreja. Minha igreja é uma cidade pequena, volto a dizer, mas tem uma igreja com quase 1000 membros. Começamos com 350, excluímos bastante membros que, quando chegamos lá, que tinha só o nome no hall de membros, mas não tinha um compromisso com Deus. Fomos com amor, conversando, convidando, dando oportunidade, mas chegou uma hora que eu falei: olha, faz o seguinte, pede o seu desligamento, quando o irmão estiver disposto a assumir um compromisso com Cristo, as portas estão abertas. O irmão, nada impede o irmão de fazer uma visita ocasional, como é o caso que o irmão está fazendo agora, indo na igreja de vez em quando, né? Quando dá vontade. Nós perdemos muitas pessoas no começo. Na verdade não perdemos, porque já estavam perdidos. Nós apenas tiramos do hall de membros e paramos de nos iludir de que nós tínhamos 350 membros, quando na verdade nós tínhamos 250. Mas o Senhor, nos últimos 14 anos, me abençoou. Eu nem conhecia direito ainda esse livro, sobre o qual eu recomendo para vocês, que eu vou dar um resumo para vocês desse livro hoje e mostrar para vocês como que funciona esses princípios na prática, no dia a dia. Aquilo que eu tenho vivido eu vou contar para vocês, e eu espero que seja bênção para você. O título do livro é 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável. O autor desse livro, ele não se preocupa em distinguir qual que é a igreja verdadeira da igreja falsa. Ele não se preocupa com isso. Ele está se dirigindo para igrejas verdadeiras. A pergunta é: qual que é a igreja verdadeira? Qual que é a igreja verdadeira? Qual que é a igreja falsa? João Calvino definiu isso para todos nós, facilitou o nosso serviço. Tem uma frase que ele coloca, ele disse assim: aonde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Qual que é a igreja de Deus? Não importa o nome dela, não importa se é batista, se é Assembleia de Deus, não é questão do nome. Aonde quer que você encontre um grupo de pessoas regularmente se encontrando para pregar a palavra de Deus de forma sincera, né? E sendo ouvida com sinceridade, pessoas ouvindo a palavra de Deus porque querem conhecer, querem praticar a vontade de Deus. E aonde nós vemos os sacramentos
ceia do Senhor, batismo, ceia do Senhor, os sacramentos serem ministrados segundo a instituição de Cristo, aí, de modo nenhum, se há de contestar estar presente a igreja de Deus. E eu queria só destacar o seguinte, quando fala aqui onde os sacramentos são ministrados conforme a instituição de Cristo, quer dizer também, Calvino, ele bateu pesado nisso, a pessoa para se batizar precisa ser convertido, então precisa ter a pregação do evangelho, precisa ter a conversão, então precisa para depois o batismo. E depois, a pessoa só pode participar da ceia se ele estiver andando em comunhão com Deus e com os irmãos. Então, há aí a disciplina bíblica. Então, de acordo com a teoria de Calvino, com a definição de Calvino, como que você sabe se você está numa igreja de Deus ou não? A palavra de Deus é pregada com sinceridade, é ouvida com sinceridade. Ela não precisa ser igreja perfeita, ela precisa ser uma igreja que prega a palavra com sinceridade e escuta a palavra com sinceridade. Há evangelismo, há batismos, há disciplina bíblica, essa é uma igreja de Deus. Ela pode estar, às vezes, até errada em muitas coisas, mas se ela está firme na palavra, devagar, ela vai se acertando. E ela vai se santificando e se purificando. Projeto 9 Marcas, esse projeto do qual estou falando aqui, afirma que nenhuma igreja é perfeita. Não existe igreja perfeita. Todas as igrejas têm suas fraquezas, têm as suas dificuldades, seus problemas. Não existe igreja perfeita. O pastor, o membro de igreja que não entende isso, ele cria problemas para ele mesmo. Olha essa foto aqui, ó. Aqui está um pastor que não entende que não existe igreja perfeita. O que acontece com ele? Ele está sempre pulando de uma igreja para outra. Né? Ele está numa igreja pequena e ele acha que o problema da igreja pequena é porque ela é pequena. Mas se ele fosse pastor de uma igreja grande, ele seria feliz. Lá vai ser tudo perfeito. E ele corre para a igreja grande. E o pastor da igreja grande que não entende que não existe igreja perfeita, ele está na igreja grande e ele acha que o problema do ministério dele, mas é que a igreja é grande demais. E ele fala, se eu tivesse uma igreja pequena, eu seria feliz. Então os dois trombam no caminho. Né? Quando eu cheguei na minha região, lá na Estado de São Paulo, Brasil, Estado de São Paulo, Alta Paulista, os pastores, na média das 20 igrejas que compõem a minha associação de igrejas batistas, os pastores ficavam na média 2 anos na igreja, e depois de 2 anos ele ia embora, e daí vinha um outro, ficava mais 2 anos, e ia embora. Os pastores mudando de igreja, pulando de igreja, por quê? Por causa dos problemas. Mas lembre-se que Paulo falou para Tito, eu te deixei aí para que você arrumasse, colocasse em ordem as coisas na igreja de Deus. A gente é chamado, não é para pegar e curtir uma igreja perfeita, a gente é chamado por Deus para pastorear igrejas, e pastorear igrejas é colocar as coisas em ordem, é trabalhar os problemas, enfrentar os problemas com oração, com a ajuda de Deus, com a sabedoria das Escrituras, e a gente resolver esses problemas. Mas o projeto 9 Marcas, volta a dizer, ele acredita que não existem igrejas perfeitas, mas existem igrejas imperfeitas, porém saudáveis. Existem igrejas imperfeitas que não são saudáveis, são doentes. E adoecidas, elas vão de mal a pior e vão gerando problemas e mais problemas e ilusões, pessoas que não são convertidas indo para o inferno dentro da igreja, porque a igreja está muito doente. Mas existem igrejas saudáveis que são imperfeitas, mas são saudáveis. E a minha pergunta que eu faço para você é a seguinte: a sua igreja é saudável? Você acredita que a sua igreja é saudável, pastor? Você acredita? Não estou falando se a sua igreja é perfeita, não existe igreja perfeita, já falamos isso. Sua igreja é saudável, biblicamente falando? Sua igreja tem saúde para glorificar a Deus, para crescer na graça de Deus? Você está crescendo, seus membros estão crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo no seu coração, e eu vou falar depois com vocês 9 marcas de uma igreja saudável, e você vai poder fazer uma autoavaliação, e peça que o Senhor mostre para você como é que está a sua situação como igreja, a situação da sua igreja, do seu ministério. Ok, eu diria o seguinte, em primeiro lugar aqui, a igreja saudável é aquela que não exalta o seu sistema de trabalho, os seus métodos de trabalho, mas
exalta o próprio Deus. A igreja saudável não é aquela que exalta os números, mas exalta o próprio Deus. A igreja saudável não fica falando, o culto foi uma benção, nós tínhamos 100 pessoas, encheu o salão. Eu pisei em alguma coisa aqui, mas acho que não é isso. Mas a sensação foi que eu pisei e deu. Então, a igreja saudável não é aquela igreja que fica avaliando a bênção de Deus baseado em números. Olha, nossa igreja está melhor que as outras, porque nós estamos com 200 membros e os outros estão com 100, com 80. Sei lá eu, estou dando um exemplo aqui. A igreja saudável, ela não exalta números, métodos humanos, ela exalta Deus. A igreja saudável, ela não é ela não é metodocêntrica, numerocêntrica, ela é teocêntrica. Ela é teocêntrica. A igreja saudável entende que o melhor indicador de saúde, de sucesso espiritual, não são os resultados imediatos, os resultados evidentes, mas fidelidade à palavra de Deus. No livro de Apocalipse, Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas. Ele só elogia 2 igrejas, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia. E ele elogia essas igrejas não por causa do tamanho dessas igrejas, não por causa da força dessas igrejas, não por causa da riqueza dessas igrejas, mas porque elas guardavam a palavra de Deus. Uma delas é bem fraca, bem pobre, ela se achava fraca e pobre. Jesus falou, mas você é forte, você é rica, porque você guarda a palavra de Deus. Hoje em dia tem muitas conferências como essa no Brasil, que passam para a gente a ideia que a igreja saudável é a igreja rica, é a igreja que está crescendo bastante, é a igreja que tem bastante gente. Ei, a igreja católica romana é a que tem mais gente do que os evangélicos. E eles não são saudáveis, nós sabemos disso. Cuidado com esse negócio de número, você avaliar o sucesso ministerial seu, ou de outro irmão, ou de outra igreja, baseado em números. Jesus falou, estreito é o caminho que conduz à vida, largo e espaçoso, e as multidões vão por um caminho que conduz à perdição. Número, cuidado com esse negócio de número. Cuidado com esse negócio de número. Igreja saudável é a igreja que guarda a palavra de Deus. Tem o fator, Mark Dever no livro dele, ele fala sobre o fator Adoniram Judson. Adoniram Judson, ele ministrou o evangelho como missionário na Birmânia, por muitos anos. Quando ele morre, após tantos anos de ministério, ele morre, tem 4 ou 8 membros da sua igreja, no máximo. Essas pessoas que idolatram números e quantidade de gente, diria, o ministério da Adoniram Judson foi um fracasso. Mas a verdade é que você vê que depois que ele falece, aquelas pessoas que ficaram lá frutificam, multiplicam-se, o Senhor abençoa e há milhares de convertidos, há uma igreja muito forte lá hoje, fruto do trabalho desse homem. Então nós não podemos analisar o sucesso baseado nos resultados imediatos, observáveis. Outra coisa, a igreja saudável entende a diferença entre ajuntamento e koinonia. Ajuntamento de gente e koinonia, comunhão de irmãos. A igreja saudável faz a diferença entre igreja, culto a Deus e espetáculo. No Brasil tem muita igreja que dá a impressão que é igreja, mas quando você entra lá não é igreja aquilo, é espetáculo. É um espetáculo de cura, de maravilha, de sinais, de falsos profetas. Eles enganam o povo, eles até pagam para as pessoas fingir que foram curados, que foram libertos, que foram endemoniados. E eles fazem um show, e você entra naquela igreja, não sei de quem lá, você pensa que está entrando numa igreja, porque pessoas têm Bíblia na mão, elas cantam hinos, daí tem o show. Mas você percebe que aquelas pessoas não têm comunhão uns com os outros. Eles chegaram no estacionamento, brigando por um lugar no estacionamento, e eles correm para pegar um lugar, hora que termina o espetáculo, hora que termina as libertações dos endemoniados, quando termina toda aquelas promessas ilusórias de prosperidade, cada um corre para o seu carro, vai para a sua casa, e eles não têm contato um com o outro. Isso aí é espetáculo religioso. Até tem uma igreja lá que chama o culto deles de show da fé. Show da fé. R.R. Soares. Show da fé. Igreja não é show, não é espetáculo. Igreja é koinonia, comunhão, é culto a Deus.
Olha, deixa eu colocar para você um jeito de você entender o que é igreja e o que é espetáculo. O que você quer ser, se você realmente quer ser fiel à palavra de Deus, e o que você não quer ser. O que você não quer criar. Show, espetáculo. O show, você poderia comparar, que é um ajuntamento. Esse ajuntamento eu comparo a um saco de plástico cheio de bolinhas de vidro, bolinhas de gude. Como é que chama isso aqui? Hã? Oi? Berlinda? Berlim. Ok. Um saco cheio de bolas de vidro, aquelas bolinhas que as crianças brincam, né? Ok. Oi? Eu não estou entendendo nada, mas tá bom. Então, aqui você tem esse saco cheio dessas coisas, as bolinhas. É um ajuntamento. Quando você pega esse saco, que é a reunião, é o espetáculo, você solta no chão, num chão de mármore, elas espalham. Uma não tem contato com a outra, uma não tem amizade com a outra, não tem relacionamento de amor com a outra. Aqui no outro lado tem a igreja, o culto a Deus. Aqui você tem um saco que na verdade está cheio de um cacho de uva muito grande. E você, quando termina o culto, que é o invólucro, o saco, você coloca no chão de mármore, eles estão conectados nos outros, eles ficam ali, eles estão juntos. Há a vida, a conexão, amizade, relacionamento. Igreja é um cacho de uva bonito, lindo, vivo. Espetáculo é um saco de bolinhas de gude. Entendeu? Então, a igreja saudável, ela sabe fazer essa diferenciação. A igreja saudável deseja crescimento numérico. Aquilo que eu comecei falando ontem de manhã. Todo pastor normal, toda igreja normal quer crescer numericamente. A igreja imperfeita, porém saudável, do que Mark Dever fala, ela deseja o crescimento numérico que vem de Deus. Nós desejamos o crescimento numérico que vem de Deus e que acontece naturalmente enquanto ela persevera no padrão bíblico estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. Então a igreja saudável, ela quer crescer. Não é uma igreja sem visão, não é uma igreja fechada, ela quer ver o crescimento que vem do Senhor, mas ela não se preocupa em ser uma igreja grande, mas ela se preocupa em ser uma grande igreja, em primeiro lugar, aos olhos de Deus. Essa resume aquilo que eu falei ontem com vocês. Ela sabe que grandes igrejas, aos olhos de Deus, tendem a tornar-se igrejas grandes, firmes, fortes, saudáveis. Igrejas saudáveis, em quinto lugar, entendem que Jesus Cristo e os apóstolos deixaram para nós o padrão bíblico de como fazer igreja, como deveria ser a vida da igreja. E nós não temos o direito de desprezar o padrão deixado por Jesus e pelos apóstolos. Nós não temos o direito de adulterar, de mudar, de adicionar a isso qualquer coisa que seja até contraditório. Então, o pastor Mark Dever, nesse livro, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa na Bíblia, nos livros do Novo Testamento, e ele procurou ver quais são as marcas dos apóstolos de Jesus para a sua igreja. Quais são os direcionamentos? Ele fala, eu não vi todos, tem muitas coisas sobre as quais ele não fala no livro, mas ele pegou as principais, ele selecionou 9 marcas, e ele pegou e ele começou a aplicar isso na sua igreja. Ele é pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, na igreja de Washington, Capitol Hill, isso, Washington, nos Estados Unidos. Ele pesquisou na Bíblia, ele pesquisou as marcas de uma igreja saudável, no livro de Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, e daí ele aplicou isso no seu ministério, na sua igreja. Quando ele chegou na sua igreja, tinha 500 membros. A hora que ele começou a aplicar essa metodologia bíblica, ele perdeu muitos membros, ele caiu pela metade o número de membros da igreja dele. A mesma coisa aconteceu comigo. Mas depois veio um crescimento saudável. A igreja dele antes era cheia de políticos, advogados, desonestos, que não davam bom testemunho, mas eram membros da igreja. E maculavam o nome de Cristo, o testemunho da igreja, por causa da sua carnalidade.
E esses homens foram chamados, foram aconselhados, foram confrontados e foram excluídos quando não queriam acertar suas vidas, foram excluídos. Eles não suportaram a pregação da sã doutrina. Foram embora, e foi melhor para a igreja que foram embora. A igreja recobrou a sua credibilidade lá em Washington. Hoje a igreja voltou a crescer, mas voltou a crescer de forma saudável. Irmãos, quais são essas 9 marcas? Vamos falar sobre essas 9 marcas. A primeira delas é pregação expositiva da palavra de Deus. Não é? Vou falar sobre isso depois, o que é isso. Pregação expositiva da palavra de Deus. Teologia bíblica. O evangelho. São marcas de uma igreja saudável. Ela sabe o que é pregação expositiva, teologia bíblica, o evangelho, um entendimento bíblico de conversão, um entendimento bíblico sobre o que é evangelização, um entendimento bíblico do que é membresia da igreja e na igreja, um entendimento bíblico sobre disciplina bíblica na igreja, interesse pelo discipulado e crescimento da igreja e liderança bíblica na igreja. Vamos falar sobre essas marcas. Vamos começar com pregação expositiva. Pregação expositiva. Vamos lá, o que é pregação expositiva? Eu li para vocês ontem uma definição sobre o que é pregação, uma definição dada por João Calvino, onde ele fala assim: a pregação é a exposição pública das Escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus está presente em julgamento e graça. A pregação é a exposição pública das Escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus, naquele momento que está pregando ali, o Espírito Santo, ele unge aquele servo de Deus, ele abençoa a palavra que está sendo pregada, e ele age no coração do pregador, no coração da congregação, julgando e dando graça, confrontando, orientando, exortando, instruindo, corrigindo, abençoando, fortalecendo. O momento da pregação é um momento sagrado, é um momento muito sério, é o momento mais sério do culto. Os brasileiros, como vocês, gostam muito de cantar. Mas a gente sabe, quando cantamos, nós estamos falando a Deus, estamos adorando a Deus, nós estamos expressando nossas emoções, sentimentos, estamos falando com Deus. Mas a parte mais importante é quando Deus fala conosco. É quando a gente fecha a boca, abre os ouvidos, escuta o Senhor falando. Marta, ela se assentou, Maria se assentou aos pés de Jesus, e ela, não para ficar falando, ela ficou escutando o que Jesus tinha para dizer, né? Pregação expositiva. Olha, essa definição fala: pregação é a exposição pública das Escrituras. Eu só vou destacar isso, tem muita coisa nessa definição aqui, eu quero destacar apenas isso, por isso que eu coloquei lá grifado. Exposição pública das Escrituras, não é exposição pública das historinhas que o pastor conhece e vai contar para todo mundo. Não é exposição pública das ideias do pastor, das ideias do missionário. É exposição pública das Escrituras. A pregação expositiva, ela assume que cada livro da Bíblia tem uma mensagem principal e mensagens secundárias. O pregador, ele tem que se dar a tarefa, enquanto está todo mundo dormindo, hoje eu acordei 5 horas da manhã para me preparar para falar com vocês aqui. O pregador tem que fazer isso. Está todo mundo indo jogar bola, está indo na festa, está indo andar, está indo visitar, chupar sorvete. O pregador tem que estar se afadigando na palavra de Deus. Ele precisa descobrir não o que ele acha do texto, mas o que Deus está falando através daquele texto. Ele tem que entender, e tem hoje tantas ajudas, você pode aqui nessa livraria mesmo encontrar ajudas de teólogos que já estudaram muito o Evangelho de Mateus, e eles prepararam um comentário sobre o Evangelho de Mateus. Se você não tem todo o preparo acadêmico, você tem acesso a um bom comentário bíblico, que vai ajudar você a entender que no Evangelho de Mateus tem um propósito. O Evangelho de Mateus não é um monte de verdades jogadas ao léu. Não, o Espírito Santo, quando inspirou o autor desse livro, ele tinha um propósito específico. Anunciar que Jesus, ele é isso, ele é aquilo outro. Ok? Daí,
o pregador tem que entender o telos, a mensagem principal do livro. E entender que cada versículo do livro está dentro daquele contexto maior e dentro de um contexto menor. E ele não pode pegar e abrir a Bíblia e pegar e falar, eu acho que esse versículo está falando sobre amor. Deixa eu contar uma história de amor. Minha mãe, quando era pequena, tal, e fala de amor, 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 amor. E às vezes o livro, aquele versículo, se você for ver o contexto, não está dizendo nada daquilo. E isso enfraquece a igreja, porque daí você não está mais pregando a palavra de Deus. Você está pegando a palavra de Deus como pretexto e passando o seu contexto, passando as suas histórias, aquilo que está na sua cabeça, no seu coração. E isso não é a palavra de Deus, isso não alimenta o rebanho. A palavra, o que diz Romanos 10, 17? O que diz Romanos 10, 17? Alguém lembra desse versículo? Muito bem, irmão. Muito bem, irmão. A fé, ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando o pastor, ele expõe publicamente as Escrituras, ele está, então, fortalecendo a fé das pessoas. Aquele que não tem fé, ele vai passar a receber, através da pregação da palavra, ele vai receber fé no coração. Aquele que já tem fé, a sua fé será fortalecida. E a igreja vai crescendo forte. Mas se o pregador fica contando historinha, se o pregador fica usando o texto como pretexto, ele não está sendo fiel à palavra de Deus, e as pessoas vão sair com a sua fé enfraquecida e não fortalecida. Quando o pastor prega expositivamente a palavra de Deus, a igreja é introduzida a todo o conselho de Deus, porque o pastor ele começa a pregar o livro de João. E ele fala, nós vamos agora ter uma série de mensagens no Evangelho de João. E ele vai através do Evangelho de João. Então as pessoas vão aprender sobre tudo que Deus tem para nos dizer através do Evangelho de João. Quando o pastor prega de forma temática, qual que é o problema? E eu digo para vocês que eu por muitos anos preguei de forma temática. Hoje eu me arrependo. O que acontece quando cada domingo você está num texto, cada domingo você está pregando sobre um assunto. Você acaba escolhendo os assuntos que você gosta na Bíblia. Mesmo que você é fiel ao texto e contexto. Quando você pega um livro e vai nele de começo até o fim, você tem que passar por assuntos que você não conhece muito bem, você vai ter que estudar mais, você tem que passar por assuntos que você não gosta, e você tem que falar sobre aquele assunto, e se Deus colocou ali, não interessa se você não gosta, você precisa daquilo. Talvez aquilo é um remédio amargo que você não quer tomar, mas você precisa, a sua igreja precisa também. Você vai ter que falar sobre divórcio, por exemplo. Talvez é um assunto que você não quer falar, porque tem alguém na sua igreja que dá um dízimo gordo e ele está, divorciado, ou ele quer se divorciar, e você não quer tocar na ferida dele. Mas quando você prega expositivamente, você acaba lidando e tocando em todo tipo de assunto, em todo o desígnio e conselho de Deus, e não apenas em mensagens de conforto, de alegria, de consolo, de encorajamento. Nós precisamos de conforto, consolo e encorajamento, mas nós precisamos também de exortação, confrontação. Precisamos aprender todo o conselho de Deus. Quando o pastor prega expositivamente, a igreja é corrigida, a igreja é instruída, a igreja é repreendida na justiça. Porque 2 Timóteo 3,16 fala, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mas toda a escritura. Tem partes da escritura que só instrui na justiça, mas não corrige, não confronta. Por isso que você precisa pregar toda a escritura e não só às vezes os versículos que você gosta. Quando o pastor ele prega expositivamente, o que acontece? O membro da igreja dele se torna dependente da palavra e não do pregador. Porque todo pastor, ele vai agradar um grupo de pessoas. Se ele não prega expositivamente, o jeito dele, as histórias dele, a piada dele e tudo mais, vai atrair uma galera. Vai atrair uns grupos de seguidores, né? Mas quando o pastor prega expositivamente, as pessoas passam a amar a palavra e não o pregador. Se vier um outro pregador, aquele pastor morrer, for embora, e vier um outro pregador que prega a palavra, aquele grupo de ovelhas vai com alegria receber o ministério daquele outro pastor no seu meio. Ok, esse é o primeiro ponto, pregação expositiva. Nos outros não vamos demorar tantos, tá bom? Você está ligado?
Vamos lá, teologia bíblica. Teologia bíblica. Toda igreja saudável, ela tem que ter teologia bíblica. Na sua classe DBD, nos seus pequenos grupos, no seu discipulado, tem que ter teologia bíblica. Pastor, se preocupe que a sua igreja desenvolva noção e conceito bíblico acerca de quem é Deus, de quem é o homem, o que é o pecado, qual a malignidade do pecado, qual a única solução do pecado, quem é Jesus Cristo, o que é igreja, o que é família, o que é casamento, o que é perdão. Esses assuntos todos estão relacionados com teologia bíblica. Tem gente que acha que teologia é coisa para teólogo, é coisa para doutor, e teologia é uma coisa que enche a cabeça. Não, teologia é a palavra de Deus. Todo mundo tem uma teologia. Agora cabe a você como pastor ensinar as pessoas a teologia bíblica. A pessoa vem para a sua igreja com a noção errada de Deus. Ela vem para a sua igreja com a noção de que Deus é um Papai Noel. Tem Papai Noel aqui? Papai Noel. Não. Tem gente que acha que Deus é um Papai Noel. Gordão, barba branca, sempre alegre, querendo dar presente para as criancinhas. Ele quer sempre abençoar e tudo mais. É o Deus Papai Noel. Mas ele está velho, ele está meio lento, né? Ele não consegue. E você precisa destruir esse ídolo e falar para a pessoa: olha, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, está aqui em Atos capítulo 17. Você está que nem os atenienses, o Deus para você é desconhecido. Deixa eu te mostrar o Deus verdadeiro, o Deus desconhecido que você não conhece. Deixa eu mostrar para você quem ele é. Ele é criador, ele é Deus soberano, ele é um Deus, eu gosto muito em Atos 17 falar, ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Ele é um Deus autossuficiente. Não pensa você que entregando sua vida para ele, você vai estar completando a alegria dele. Não, ele já é completo em todas os seus atributos. Ele é perfeito em todas as suas perfeições e desígnios e atributos e qualidades. Deus não precisa de você, nós que precisamos dele. Então, deixa a Bíblia reformular o conceito das pessoas sobre Deus, pecado, Cristo, salvação, batismo, igreja, família, sexualidade, trabalho, propósito de vida. A pessoa chega na sua igreja, ele quer Cristo, ele quer Cristo, às vezes ele quer oração, ele quer Bíblia, mas ele está procurando sua própria alegria, ele está procurando em ser mais feliz. E você precisa, na Bíblia, através da teologia bíblica, mostrar qual que é o propósito de Deus para nós aqui nesse mundo. É que nós sejamos felizes? Não. O propósito de Deus é que nós vivamos para a glória de Deus e aprendamos a nos regozijar nele. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, às vezes sacrificando nossas vontades, nossas preferências, então nós estamos no centro da vontade de Deus, então nós encontramos a propósito pelo qual nós fomos criados. Então nós estamos no centro da vontade do Senhor e somos em consequência felizes. A felicidade humana, ela vem como consequência dele voltar-se para Deus. Teologia bíblica. Dentro de uma igreja edificada sobre a teologia bíblica, o novo convertido vai crescer, pois ao contrário da opinião popular, a teologia bíblica ela é relevante. Não sei se na sua igreja tem pessoas ignorantes que pensam assim, esse negócio de teologia, isso aí é para doutor, isso é para teólogo, isso aí é irrelevante. Eu sou uma pessoa simples, eu preciso de uma palavra de amor, eu preciso de uma palavra de conforto, eu não preciso de teologia. Mas teologia é relevante. Pensa na experiência, por exemplo, de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um teólogo que estava em crise existencial e espiritual. Ele queria ter certeza da sua salvação e ele não conseguia ter certeza da sua salvação, porque a igreja onde ele estava inserido, que era a igreja católica, nunca conferia para ele, na sua teologia, conferia para ele essa certeza da salvação, porque ela pregava a graça mais obras. Você salva através dos méritos de Cristo, mais o cumprimento dos sacramentos, mais a sua santificação e aperfeiçoamento. E ele era sincero, ele nunca se sentia santo o suficiente para ter certeza da sua salvação. Então ele vivia
fazendo penitências e nunca ele se sentia perdoado. Quando vinha um pensamento torpe, uma tentação na cabeça dele, ele já se acusava todo. E ele vivia em crise, porque ele era um homem sincero, que queria ter um relacionamento sério com Deus. E foi lendo as Escrituras, descobrindo a teologia da justificação pela fé. Mediante a fé, pela graça, mediante a fé. Foi descobrindo teologia que esse homem encontrou libertação para a sua ansiedade, para o seu desespero espiritual. E aí ele descansou na graça de Cristo e pôde ser usado por Deus para fazer grandes maravilhas pelo reino de Deus aqui na terra. Teologia é uma coisa muito importante. Quando eu preguei sobre justificação pela fé na minha igreja, eu já sabia que ia ter algumas pessoas que iriam falar: hoje o pastor vai falar de teologia. Era um domingo de manhã. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o PowerPoint. Primeiro eu mostrei várias fotos de pessoas no meu Brasil fazendo penitências. Eu mostrei pessoas subindo escada, sangrando o joelho, subindo uma escada de uma igreja, a igreja da Penha lá no Rio. Uma igreja que tem uma escada ali enorme, e aquele penitente lá, aquele pecador, subindo para conseguir a bênção de Deus, sangrando os seus joelhos. Eu mostrei a fotografia daquele homem. Depois mostrei a fotografia de algumas pessoas, os islâmicos, crianças, batendo nas costas e se flagelando e arrancando sangue para conseguir o favor da deidade deles lá. E mostrei várias pessoas carregando cruz pela estrada do Brasil, indo para a cidade de Nossa Senhora da Aparecida. E mostrei várias coisas. Eu falei: olha, o ser humano, desde que ele se conhece por gente, ele vive querendo se penitenciar para satisfazer a ira de Deus contra ele. E chega aqui, eu vou mostrar para vocês hoje uma verdade bíblica que nos liberta disso. Eu falei: talvez aqui entre nós tem pessoas sobrecarregadas com sentimento de culpa. Deixa eu falar para você uma boa notícia: a justificação pela fé. Enfim, irmãos, teologia bíblica é uma coisa importante. Você precisa entender que teologia é relevante, é prático, não é história para doutor, não. Terceira coisa, terceiro ponto. Mas antes eu quero saber uma coisa, presta atenção. Você está ligado? Ok, estamos ligados. Vamos lá, entendimento bíblico do Evangelho. Aqui a coisa aperta. Entendimento bíblico do Evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja onde o pastor, os líderes se esforçam. Bom, primeiro, eles entendem o Evangelho, depois eles se esforçam para ensinar isso para todos os membros. Todo membro de igreja precisa ter um entendimento bíblico do Evangelho. A pergunta que eu faço é a seguinte, olhando para o meu Brasil. Nós dizemos que temos hoje mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil. Por que esses 30 milhões de evangélicos no Brasil não mudam a cara do Brasil? Por que o Brasil continua sendo um país do carnaval, da corrupção, do turismo sexual? Por que a mulher brasileira continua conhecida no mundo inteiro como a mulher vadia, a mulher de programa, a mulher sensual? Cadê esses 30 milhões de evangélicos que não transformam, que não mudam a cara do Brasil? Igrejas lotadas, mas esses discípulos de Cristo não estão sendo sal, eles não estão sendo luz. Por quê? Eu diria porque muitos membros de igreja no Brasil não têm um entendimento do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Eu diria para você, o Evangelho é uma mensagem que dá para ser aprendida, e o Evangelho é poder. O Evangelho é mensagem e é poder, poder de Deus. O Evangelho é essas duas coisas. Se você pegar sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 3, você vai ter o que é o Evangelho. Ali o apóstolo Paulo, ele resume. 1 Coríntios capítulo 15, pega versículo 3 e 4. No versículo 1 a 3 ele fala: irmãos, eu vou recordar a vocês aquilo que vocês já sabem, mas deixa eu recordar. Deixa eu recordar a vocês o resumo, o suprassumo do que é o Evangelho. E daí no versículo 3 e 4 ele fala o que é o Evangelho. Eu não tenho aí não, né? No PowerPoint, né? Não tem, é a pena. Mas na sua Bíblia você pode ver que o Evangelho é o quê? É uma mensagem. Essa mensagem, qual é essa mensagem? Cristo morreu, o Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que viveu uma vida perfeita,
como homem aqui na terra. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, mas ele morreu, ele foi crucificado pelos seus pecados? Não, pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, ele não tinha como morrer pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Você não se empolga com isso? Essa era uma hora para você falar: aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo Evangelho. Que bênção! Mas sabe o problema? Talvez você mesmo não entendeu a preciosidade, a profundidade, a riqueza do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é que Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele veio ao mundo para resolver o nosso pior problema. Nós somos materialistas, imediatistas. Nós achamos que o nosso pior problema é falta de dinheiro, nosso pior problema é falta de saúde, eu estou com uma dor no rim, meu pior problema é esse daqui, meu pior problema é que eu sou feio, eu queria ser bonito, meu pior problema é que eu queria ser casado, não sou casado, meu pior problema é que eu estou casado, mal casado, eu queria estar bem casado, meu pior problema é que eu não tenho filho, eu quero ter filho, meu pior problema é que eu quero ter carro, eu não tenho carro, eu tenho carro, mas eu quero ter um carro mais novo, meu pior problema é que eu estou desempregado, nós somos imediatistas, quando pensamos em problemas, nós pensamos em coisas relacionadas a relacionamentos, pensamos em coisas relacionadas a coisas materiais, coisas físicas. Na igreja, a maior parte dos pedidos de oração é sobre doença, desemprego, falta de dinheiro, falta de casamento e coisas assim. Mas o nosso pior problema, Deus sabe, não é falta de emprego, falta de namoro, falta de família, falta de filho, falta de carro, falta de diversão. O nosso pior problema é uma parede chamada pecado, que nos separa do Deus vivo, que é a fonte de vida, de sabedoria, de alegria. E Jesus Cristo vem para esse mundo para resolver o nosso pior problema, que é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Ele morre na cruz pelos nossos pecados. Ele quebra aquela parede que nos separava de Deus, da verdade, da fonte de vida, de paz, de alegria, de amor. Então o Evangelho fala que Deus em Cristo, Ele resolve nosso pior problema. Os outros problemas, tudo bem, Deus pode ajudar, Ele pode resolver, mas tem que entender que o pior problema é o problema da morte eterna, separação eterna de Deus. Não adianta nada eu ter todo o dinheiro desse mundo, Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso ele vem ao mundo para resolver nosso pior problema. Então o Evangelho o Evangelho é uma mensagem que Jesus Cristo, apesar dos nossos pecados, Ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. É a mensagem de reconciliação, a mensagem de paz, reconciliação com Deus. O Evangelho é a mensagem de proposta de reconciliação do homem pecador com Deus santo, puro. Mas o Evangelho, além de ser uma mensagem, o Evangelho é poder. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas depois também do gentio, que somos nós. Então o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que Paulo falou: não me envergonho de pregar o Evangelho nas ruas, nas praças, nos shopping centers, nas lojas, nas escolas. Eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho de Deus é poderoso. Ele transformou um homem como eu, disse o apóstolo Paulo. Eu era um rabi, uma pessoa ensebismada, eu me achava o mais bonito de todos, o mais inteligente de todos, eu achava que eu era o mais santo de todos, e eu perseguia a igreja de Cristo, mas quando o Evangelho chegou até mim, ele me quebrou e me quebrantou, me deu humildade, me deu salvação, ele fez de mim um ser humano de verdade. Eu era um monstro, e agora eu sou um filho de Deus. Deus usa a pregação do Evangelho para regenerar pecadores, transformar apóstolos Paulos, para transformar Joãos e Marias, Silas e pecadores em pessoas salvas. O Evangelho é maravilhoso. Em 1 Coríntios 1, 21 fala assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação parece uma loucura, não parece? Eu estou pregando o Evangelho faz 30 anos.
Cheguei numa cidade chamada Pinhalzinho, lá no estado de São Paulo. Chego nessa cidade, Pinhalzinho, 6 mil habitantes, e eu começo a pregar o evangelho nas ruas. Eu começo a pregar o evangelho nas casas. E eu vou pregando. E as pessoas, alguns vão me achando um esquisito, uma pessoa estranha, uma pessoa doida, uma pessoa xarope. E daí nós alugamos uma pequena oficina mecânica, limpamos tudo lá dentro, pintamos tudo, é uma porta só de correr, é um salãozinho. Colocamos 40 cadeiras lá e vamos convidando todo mundo para vir para um culto. E naquele tempo eu tocava guitarra, cantava, pregava, levantava oferta, fechava a porta, limpava o salão, fazia tudo. Eu era o pastor, o faxineiro, o introdutor, tudo. E, irmãos, graças a Deus Deus me deu 4 meninas muito bonitas, 4 filhas. Eu, minha esposa é linda, as filhas puxaram a esposa, 4 filhas bonitas. E o que acontece, quando um jovem pastor, chega numa cidade com 4 adolescentes bonitas, muitos outros jovens vêm, não por causa do evangelho, mas por causa das filhas. E tinha jovens de outras igrejas querendo me ajudar a plantar aquela igreja lá. Ó, que coisa maravilhosa. Os outros jovens chegam, pastor, o senhor está sozinho, a gente pode ajudar a tocar, a distribuir folhetos. Olha que amor pelo evangelho, mas não é, pelo caso das minhas filhas. Especialmente a filha mais velha, que era muito bonita e já estava maior, já estava com 15, 16 anos. Mas estou lá pregando esse evangelho. Irmãos, preguei o evangelho 3 anos lá. Finalmente teve o primeiro convertido, primeiro batismo. Daí veio a esposa dele, daí veio um vizinho, daí veio outro. Hoje tem uma igreja lá com 80 a 100 membros. Vai devagar, a coisa você vai pregando. O evangelho é poderoso, você não precisa ter medo dele. Você não precisa ficar com vergonha dele, não. Vai pregando. Muitos vão recusar, mas muitos vão crer. Os escolhidos, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. E elas me seguirão. O evangelho é uma mensagem poderosa. Nós temos que entender isso. O que é o evangelho? Você deveria fazer o seguinte, não deixar ninguém se tornar membro da sua igreja, sem a pessoa poder responder para você a seguinte pergunta: irmãozinho, do seu jeito, explica para mim o que é o evangelho. Você está vindo para essa igreja? Essa igreja é a igreja de Cristo, ela prega a proposta de Cristo, o evangelho de Cristo, as boas notícias de Cristo. Qual é essa boa notícia? Explica para mim. E se a pessoa não sabe explicar isso, de um jeito simples, se você explica de tudo quanto é jeito, se a pessoa não consegue explicar isso, provavelmente ela não é salva ainda. Fala para ele, continua ouvindo, continua ouvindo. Mas você precisa entender o evangelho. O membro de igreja saudável precisa entender o que é o evangelho. O evangelho é uma mensagem poderosa, uma mensagem que fala da grande autoridade, amor de Deus, importância de Deus e nossa pecaminosidade, rebelião contra Ele. E Deus mesmo assim nos ama e nos chama ao arrependimento. Isso é o evangelho. O evangelho é uma mensagem de restauração que transforma as vidas. O que ia colocar aqui? Eu ia colocar o seguinte: uma coisa legal do evangelho é assim, o evangelho, se você pegar o livro de Romanos, que fala sobre a tese de Paulo sobre o evangelho, você vê que Paulo não começa a falar de salvação logo no começo. Quando ele vai falar sobre o evangelho, ele fala, os primeiros 3 capítulos, ele fala sobre pecado. Ele convence os judeus que eles são tão pecadores quanto os gentios. E ele vai provando como que nós somos pecadores, e como que nós estamos condenados, como nós estamos escravizados ao pecado, e que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Os primeiros 3 capítulos, Paulo ele fala sobre o pecado. Depois que ele nos deixa lá embaixo, na realidade, vendo que não somos mais pecadores do que nós imaginamos. Quando Paulo coloca a gente lá, daí ele fala da graça de Deus, que nos ergue, e que nos salva, e que nos transforma, e que nos confere pureza, e justificação, e justiça de Cristo. O Evangelho é uma mensagem que primeiro quebra a pessoa, e depois ela dá o remédio para curar a pessoa. Entendeu? O problema hoje é que a gente já vai pregando a salvação, a alegria, a restauração, a justificação, para aquela pessoa que não se acha pecadora ainda. E nós, quando pregamos esse meio evangelho, a gente está fazendo um desfavor para os pecadores e para o Espírito Santo, que quer nos usar, mas não pode nos usar, porque nós estamos pregando um evangelho pela metade. Nós estamos fazendo o oposto do que
Aquele profeta do Velho Testamento, o Nínive, Tarsis, o Jonas. Nós estamos falando o oposto de Jonas. Jonas, em vez de pregar sobre o amor de Deus, ele só pregou sobre a ira de Deus. E mesmo assim o Espírito Santo salvou a cidade, né? Mas nós não queremos falar da ira de Deus, nós queremos falar sobre o amor e justiça. É a mesma coisa que alguém está com câncer, mas é ignorante e acha que não tem câncer. Você precisa primeiro gastar tempo, provar, colocar na cabeça da pessoa, olha, o que você tem é câncer, isso mata, você já está morrendo. Daí ele vai ter interesse de marcar a hora e ir no oncologista, no médico. E nós, como médicos espirituais das almas, nós temos que primeiro conscientizar a pessoa. Por isso que um dos sucessos da pregação de Billy Graham é que ele pregava primeiro pesado no pecado, depois ele falava da graça. Mas os pregadores de massa que querem encher a igreja não falam sobre o pecado, ou fala rapidinho do pecado, como se fosse uma gripezinha que a gente pegou, né? Mas Jesus é a solução, né? Olha essa frase de Blaise Pascal. Essa frase é muito legal. É perigoso para o pecador, é perigoso conhecer a graça de Deus sem conhecer a própria miséria. Ele vai desprezar a graça de Deus. Se ele não conhece a sua própria miséria, a graça de Deus. O membro de igreja que não conhece a sua própria miséria, ele acha que ele está na igreja fazendo um grande favor para Deus, que Deus deve estar lá no céu, falando, puxa, obrigado, meu filho, você entregou sua vida, você está me ajudando no meu reino. Eu estava tão preocupado, minha igreja não ia conseguir sobreviver sem a sua ajuda. Obrigado, meu filho. Tem o pecador que não conhece a sua própria miséria e abraça a graça de Deus, ele despreza a graça de Deus, ele faz pouco caso de Deus e ele se acha, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é aquele crente encrenqueiro, é aquele crente que só dá trabalho para o pastor e para a igreja, ele quer mandar na igreja, ele se acha o bambam. Mas o Blaise Pascal continua, é perigoso conhecer a graça de Deus sem conhecer a própria miséria, e é perigoso conhecer a própria miséria sem conhecer a graça de Deus. Se você ficar como Jonas só pregando a ira de Deus e que somos pecadores, você vai deixar as pessoas em depressão. Então, o Evangelho é uma mensagem que tem equilíbrio. Primeiro, ela quebranta o coração, depois ela exalta a graça de Deus. E o pecador, ele fica se sentindo muito bem na presença de Deus, sem se sentir orgulhoso, sem se sentir envaidecido da sua própria espiritualidade. Vamos para um quarto ponto, entendimento bíblico de conversão. Mas eu quero perguntar mais uma vez para vocês. Vocês estão ligados? Ok, vamos lá. O entendimento bíblico da conversão. Entendimento bíblico da conversão. O que é conversão, meus irmãos? O que é conversão? Jesus Cristo ensinou que a verdadeira conversão, ela produz arrependimento. Mateus 4,17 fala assim, daí em diante Jesus começou a pregar, e o resumo da mensagem de Jesus é, arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Jesus pregava arrependimento, mudança radical da sua forma de pensar, de viver. Arrependimento é conversão. Você está indo aqui, você pensa que essa direção é boa, mas daí alguém te convence que essa direção é ruim, é maligna. Então você muda de direção, você se arrepende, você se converte. Arrependimento é a mudança de forma de pensar, é deixar de viver para si mesmo, para a sua própria glória, para viver para Deus, para a glória dele. Sua igreja é saudável? Você tem ensinado o seu povo a que nós não estamos aqui para viver para a nossa própria glória e vantagem, mas estamos aqui para viver para a glória de Deus. Você tem que dominicalmente lembrar as pessoas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa existência. É aí que você vai encontrar significado e propósito para a sua vida. Enquanto o crente está chorando porque ele não tem o que ele quer, porque as coisas não estão do jeito que ele gostaria, enquanto ele está focado nele mesmo, ele é um crente infeliz, problemático, e você, pastor, vai gastar a sua vida, você vai ficar roxo de orar por ele. E não adianta, não vai resolver, precisa mudar a cabeça dele, ele entender que não estamos aqui para agradar-nos a nós mesmos. Jesus Cristo, nós vamos imitar a Cristo, e Cristo não veio ao mundo para ser servido, ele veio para servir, deixou para nós o exemplo. Tem que colocar isso na cabeça dos membros, e eles vão entender que o que vier a meu favor de vantagem, glória a Deus, o que vier daquilo que vai de acordo com o que eu gosto, é bônus. Mas eu não espero nada, eu sirvo a Deus de todo o coração, e encontro em Deus a minha alegria, a minha satisfação.
Arrependimento é deixar sua maneira de pensar para submeter-se à palavra de Deus. Conversão é a pessoa falar: Senhor, a partir de hoje, não mais a minha, mas a tua vontade. Senhor, a partir de hoje, não mais o que o papai ensinou, o que os meus avós me legaram. A partir de hoje eu quero saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim. Qual a sua opinião quanto a esse assunto, quanto a essa questão? Quando a pessoa se converte, há uma mudança radical. Por isso que a Bíblia fala sobre novo nascimento. A pessoa nasce outra vez, é como se fosse uma outra pessoa. A pessoa começa a orar, lá em Romanos 8, 14, 15, 26, fala que a pessoa começa a orar. Fala: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós oramos e clamamos. A pessoa nascida pelo Espírito, ele quer orar, ele não sabe orar direito, mas ele ora, ele fala: Abba Pai, papaizinho. Da mesma forma, diz o versículo 26, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas nós oramos. E o Espírito Santo encarrega de consertar as orações erradas que nós fazemos. Não é? Quando Saulo se converteu, Ananias, Deus falou: vai falar com Saulo, ele está lá na rua direita, tal. Ananias teve medo de falar com Saulo, porque Saulo era conhecido como um homem violento, perseguidor da igreja. Mas quando Ananias chega lá, ele vê que aquele homem perigoso, que ele temia, está orando, o homem está orando. E quando você vê uma pessoa brava, violenta, amedrontadora, orando, você fala: então, acho que converteu mesmo, né? Spurgeon falava de uma pessoa que estava pelas florestas da Europa lá, estava escurecendo. Essa pessoa acha uma pensão no meio da floresta, e só tem o dono da pensão, e tem um homem forte, mal encarado, barbudo, e aquele viajante, ele fica com medo. Ele fala: e esse outro hospedeiro aí, esse outro, não hospedeiro, né? Esse outro hóspede, esse homem talvez seja um assaltante, ele vai me roubar. Mas o viajante fica tranquilo, porque na hora que é servido o jantar, a sopa, aquele homem barbudo, feio, ele pega a sopa assim, e ele faz assim, e começa a orar. Daí o outro hóspede fica: ainda bem, ele ora. Se ele ora é porque ele é do Senhor, ele é bonzinho. A pessoa que se converte, primeira coisa, ele quer falar com Deus, ele quer orar, ele quer ouvir a voz de Deus, ele quer servir, ele quer evangelizar, ele começa a convidar. As pessoas que mais trazem visitantes para a igreja são os novos convertidos, né? A pessoa, ele quer ser bênção. Muito bom. Vamos falar sobre um entendimento bíblico sobre membresia na igreja. Um entendimento bíblico de membresia na igreja. Próximo ponto. Um entendimento bíblico sobre membresia na igreja. A igreja saudável, ela ensina os seus membros sobre a importância da igreja local. O que é ser membro de uma igreja local? A igreja saudável, ela ensina seus membros de que igreja não é o prédio, igreja não é o equipamento, igreja é o corpo de Cristo, igreja são as pessoas, e o salão onde nós nos reunimos é o salão de culto. E está certo, nós precisamos ter uns certos cuidados com o salão de culto, é o lugar onde a gente adora a Deus, mas isso aqui não é sagrado, sagrado somos nós, sagrado são os irmãos ao meu redor, é essa conexão que há entre nós. Colega meu, a igreja dele foi inundada, a água levou tudo. Ele falou: levou o prédio, não levou a igreja somos nós continuamos agora nos reunindo em outro lugar, num lugar emprestado. Então, a igreja somos nós, precisamos ensinar isso. Irmãos, lá na cidade que eu cheguei, em Tupã, há 14 anos atrás, quando eu cheguei, tinha um salão desse tamanho aqui, e o salão estava lotado. O salão estava começando a lotar depois de um ano e meio lá naquela igreja, pregando a palavra, Deus foi abençoando. À noite lotava o salão, muito calor, não tinha ar-condicionado, algumas pessoas passavam mal com muito calor e caíam, tinham que ser levados para fora, parecia que eu estava tendo muito poder no culto, começava a gente a cair, mas não era calor mesmo, era calor, era falta de ar.
Eu lembro que um dia eu mandei um pedreiro, por conta própria, os diáconos ficaram bravos comigo, eu mandei um pedreiro rasgar um pedaço da parede e colocar um ventilador bem grande, que a hora que ligava aquilo renovava o ar dentro da igreja um pouco, para as pessoas respirarem. Mas daí, eu falei, irmãos, nós temos duas opções, uma delas é continuarmos nesse lugar e fazermos 2 cultos. E a igreja não queria fazer isso, falou, não, isso vai separar a igreja. Daí tivemos uma outra ideia, falou, olha, aqui perto, tem um salão de baile do tênis clube que de domingo à noite eles não usam. Os bailes são sempre sexta-feira e sábado. De domingo, o pecador não quer ficar dançando no domingo à noite, porque na segunda precisa trabalhar. Cansa, né? Domingo eles fecham o salão. Falei, vamos falar com esse dono do salão de baile, vamos ver se dá para alugar. A gente vai domingo à tarde, um mutirão lá, monta as cadeiras, liga o som e os equipamentos, e a gente faz o culto domingo à noite lá. Lá é bem grande, lá cabe 700 pessoas. E nós fizemos isso. Mas para isso eu precisei ensinar a igreja antes, que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Aonde nós estivermos reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele vai estar presente conosco. E as pessoas entenderam isso. Eles entenderam isso, e quando foi para votar se íamos fazer isso ou não, mesmo que tinha pessoas de idade que não gostavam da ideia de ir para um salão de baile, eles aprovaram, pensando no crescimento da igreja e entendendo que igreja não é prédio, igreja são as pessoas. Igreja é o corpo local, ativo e afetuoso, de pessoas comprometidas com Jesus e comprometidas uns com os outros. Tem que ensinar para as pessoas que igreja não é uma opção. Igreja não é uma opção. Hebreus 10, 25. Quem lembra que Hebreus 10, 25 fala? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, vamos admoestar-nos uns aos outros, quanto mais a gente percebe que o dia do Senhor está chegando. Então, igreja não é uma opção. Igreja é um imperativo, é uma necessidade. Quando Jesus nos chama para a salvação, Ele nos chama para fazer parte do corpo dele, para andarmos juntos. Igreja não é opção. Desprezar a igreja de Cristo, é desprezar o próprio Cristo. Eu ensino isso na minha igreja. Se você, domingo pela manhã, horário do culto, você fica em casa, você está desprezando a igreja de Cristo. Lembra de Atos, capítulo 9? Atos, capítulo 9, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele está indo na estrada para Damasco para perseguir e atacar a igreja de Cristo. Jesus interpõe-se no caminho, ele cai rosto em terra, e o que Jesus fala para Paulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Saulo poderia ter falado assim, Jesus, não estou perseguindo você não, eu estou perseguindo os seus seguidores. Eu estou perseguindo essa igreja fraca, essa igreja com mácula e ruga, que está sendo santificada, esses imperfeitos. Não estou perseguindo você, eu não posso com você, mas eu estou perseguindo a sua igreja. E Jesus fala, não, quando você persegue um dos meus pequeninos, está perseguindo a mim. Não tem como você desprezar um dos meus pequenos, não tem como você desprezar a minha igreja e não desprezar a mim. Quando você ataca a igreja, você está atacando a Cristo. Quando você não vai na igreja, quando você não dá o dízimo, você está atacando a Cristo. Nós temos que entender, ter esse entendimento bíblico sobre membresia da igreja. Quando um novo convertido entende que o mesmo Jesus que o chamou para a salvação, também o chamou para fazer parte do seu corpo, do seu rebanho, esse novo convertido vai se envolver, perseverar, crescer, amadurecer e frutificar. Eu falo com as pessoas que eu preparo para o batismo, eu falo, gente, ok, tem a parte espiritual, vocês entenderam a questão da graça, salvação e tal. Vocês entendem que vocês estão se batizando, vocês estão se unindo à igreja de Cristo, e que vocês vão ter que continuar vindo domingo de manhã, para estar conosco aqui, apoiando os ministérios dessa igreja, domingo à noite, se possível na quinta de oração, no encontro de célula. Falei, se você não está afim de entrar nesse compromisso, eu prefiro que você nem se batize, que você espere, você aguarde. Porque eu não quero uma igreja de crentes capengas, uma igreja de crentes descomprometidos, eu quero uma igreja sadia. Ok, vamos lá, tem tempo ainda ou não tem? Não tem mais? Acabou já? Okay. Pois não, irmão? Como?
Pulamos o quinto? O quinto ponto, qual que é? Entendimento bíblico de evangelização. Ok. Eu vou encerrar falando desse daí. O tempo já acabou, eu vou só encerrar falando desse daí. Tá bom? O quinto ponto, irmãos. O quinto ponto é entendimento bíblico de evangelização. É muito importante esse daqui. Tem um pastor no nosso país chamado pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou na conferência da Fiel, acho que na penúltima conferência da Fiel. Esse homem viaja, ele prega em muitas igrejas o ano todo. Ele conhece o Brasil. E ele falou assim: o problema da igreja brasileira é que nós temos muitos decididos e poucos convertidos, regenerados. O problema da igreja brasileira é que ela produziu muitos decididos por Jesus, mas poucos convertidos, poucos regenerados. Por quê? Porque os pastores brasileiros, muitos deles não têm um entendimento bíblico do que é evangelizar. Eles acham que evangelizar é você gerar uma decisão, levar as pessoas no fim do culto, levantar o braço, vir na frente e orar, e fazer uma oração, repetir uma oração do pecador, que ele fala, a pessoa repete, e daí o pastor fica contente, fala: hoje tivemos 10 conversões. O que é evangelizar? Evangelizar não é levar as pessoas a fazer uma decisão. O evangelismo pode até envolver uma decisão no finalzinho, mas evangelismo deixa eu falar primeiro o que não é. Evangelismo não é motivar as pessoas, desafiar as pessoas para se tornarem meros membros da sua igreja. Não é desafiar as pessoas para buscar em Deus solução para as necessidades básicas, imediatas. Emprego, casamento, cura física, solidão, baixa autoestima. Evangelizar não é desafiar as pessoas para se tornarem admiradores de Cristo e da Bíblia, ou para adotarem um novo conjunto de regras para as suas vidas. Vem agora, você deixa de fumar, beber, de falar palavrão, bater na mulher, e você vai se tornar membro da igreja, porque você agora é bom. Não, evangelizar é você declarar a supremacia de Cristo, a autoridade de Deus, o amor dele, o grande amor dele, que o levou a nos criar com amor. E depois nós nos rebelamos contra ele, mas Deus não se esqueceu de nós, e ele manda ao mundo o seu Filho unigênito, para resolver o problema do nosso pecado, porque essa nossa rebelião contra Deus gerou muitos problemas, e quando você está evangelizando, você fala sobre os problemas que o pecado gera na sociedade, na vida do pecador. E você sabe, daí você confronta a pessoa: sabe por que você está passando por isso? Sabe por que nossa sociedade está como está? Você sabe por que tem tantas más notícias? Porque o homem deu as costas para Deus, o Deus eterno, o Deus santo, puro. Mas Deus não se esqueceu de nós, e Ele enviou Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Cristo, confiar no sacrifício dele, na promessa dele, na autoridade dele. Ele pode salvar. Arrependa-se, baixa a bola, se arrependa, deixa o seu orgulho de lado e submeta-se de novo a Deus. Volte-se para o Senhor Deus, creia nele, confia nele. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. É levar a pessoa e desafiar a pessoa a renunciar sua rebeldia, levar a pessoa a se arrepender, desafiá-lo a isso. Desafiar a pessoa a deixar o chiqueiro do pecado e abrir mão dos prazeres deste mundo e dos amigos desse mundo, e conduzir o pecador, através do arrependimento, a confissão dos seus pecados, é o abraço do Pai, a volta para a fazenda do Pai. Eu estou me referindo aqui a Lucas 15. O problema é o seguinte: em Lucas 15 você tem o pecador. Ele pediu, ele queria a morte do pai. Ele falou: eu quero a herança, não interessa você, pai, eu quero a herança, me dá a parte que me cabe. E daí ele vai para o mundo, ele gasta tudo, e ele procura viver a vida do jeito dele, e tudo dá errado. Quando ele está lá no chiqueiro, ele lembra que o pai o ama, ele é despertado, ele cai em si. Isso é uma simbologia da obra do Espírito Santo. Quando toca o coração do pecador, tira as escamas e ele fala: o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E daí o pecador, ele fala: eu vou me levantar, eu vou voltar para casa, eu vou abandonar o chiqueiro, vou abandonar os amigos, a esse estilo de vida que eu tive, eu vou deixar isso tudo para trás e vou voltar a me submeter ao amor do Pai. Vou pedir o seu perdão, sua graça. Eu sei que Ele é gracioso, eu sei que Ele vai me perdoar, eu confio no amor que Ele tem por mim. E o pecador volta-se para Deus. Isso é evangelismo.
O problema de hoje é que a igreja está fazendo assim. A igreja quer salvar a pessoa que está no chiqueiro. E chega lá e faz o seguinte: olha, traz o chiqueiro para dentro da fazenda do pai. Você vem aqui, a gente ama tanto você, que você está demorando para se arrepender, então não precisa se arrepender não. Traz os amigos, traz o chiqueiro, traz os porcos, e vem aqui. O importante é a gente estar junto, o importante é que a nossa fazenda tenha bastante gente, mesmo que elas tragam o chiqueiro e tudo mais para dentro aqui. E a igreja está cheia de gente que não sai do chiqueiro. Pessoa é batizado, a pessoa tem cargo na igreja, mas a vida dele é um chiqueiro ainda, né? Então, o entendimento bíblico do que é evangelismo. Evangelismo é chamar as pessoas a arrependimento e submissão à autoridade de Deus. Eu tinha mais coisas para falar, mas você pode, comprando o livro, você pode pegar os outros pontos que eu não tive tempo de falar aqui hoje, tá bom? Um ponto que eu mais gosto aqui, que foi mais bênção na minha vida, e é o mais difícil, é o ponto de entendimento do que é disciplina bíblica. O que é disciplina bíblica? Eu tive a tristeza, porém a alegria também, de obedecer a Deus e disciplinar o homem que me levou, que Deus usou para me levar para essa igreja. Ele era o presidente da igreja. Ele foi presidente meu 6 anos, mas ele caiu em pecado. E eu tive que fazer uma coisa muito difícil. Esse homem era amigo do meu pai, ele era o vice-presidente, e eu tive que discipliná-lo, levar ele para a exclusão da igreja. Não foi fácil. Pensa você levar um dos homens mais importantes da igreja para ser excluído. Eu sou um pastor com cara de moleque, com cara de jovem, levar um homem, sabe, que tem uma respeitabilidade na cidade, levá-lo, falar, esse homem está em pecado. Falei com ele uma vez, 2, 3, a igreja deu chances, ele não quer nada com nada, vai ser excluído. Foi duro. Outra experiência dura que eu tive, mas eu louvo a Deus que eu fiz, excluir minha própria filha. Minha filha caiu em pecado, ela se desviou dos caminhos do Senhor, criou escândalo na cidade, e ela se arrependeu, pediu meu perdão, pediu perdão a Deus, mas ficou o escândalo, ficou um falatório entre os jovens da igreja. Eu falei, filha, como o seu escândalo, nós vamos ter que fazer a disciplina sua. No caso dela não foi exclusão, mas ela teve que ir confessar o pecado dela na frente de todo mundo, ela dizendo que já acertou com Deus, já acertou com os pais, e ela queria se acertar com a igreja, porque estavam falando mal dela na cidade. E foi um dia de muito choro, foi uma noite difícil para mim. A noite que antecedeu aquela assembleia da igreja, onde a minha filha ia se expor, foi muito difícil para mim. Mas foi bênção na vida dela, foi bênção na vida da igreja, foi bênção para o meu ministério. Amém? Eu preguei sobre isso num grupo de pastores e alguém falou para mim assim, é fácil você disciplinar alguém numa igreja grande. Eu quero ver na minha igreja, onde o meu vice-presidente tem coisa errada na vida dele, e ele dá emprego para 10, 15 pessoas da pequena igreja. Se eu mexer nele, acabou meu ministério. Sabe qual é a minha resposta para isso? Eu vi meu pai fazendo isso. Meu pai teve uma igreja que ele assumiu, ficou 1 ano só, porque a hora que ele foi mexer com uma pessoa que era chave na igreja, estava em pecado, a igreja não quis mexer com aquela pessoa. Os líderes do meu pai, naquela pequena igreja, falaram, não pode mexer nesse homem, não sei o que tem, não mexe com esse senhor, arrancar ele, vai arrancar um monte de gente boa. Meu pai falou, olha, então, meu tempo de ministério nessa igreja aqui acabou. E ele não tinha igreja para onde ir. Ele foi trabalhar num trabalho secular para sustentar a gente. Nós, meus irmãos mais velhos, foram trabalhar também. Meu pai ficou sem igreja um tempinho, mas Deus logo abriu uma porta para ele. E honrou o ministério dele. Nós temos que aprender a ser fiéis. E não agradar os homens, mas agradar a Deus. Amém? Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela sua atenção.